pessoal, voltando um pouquinho agora para falarmos sobre as funções orgânicas. As funções orgânicas, elas retratam para a gente, né, um pouco da variabilidade, né, dos compostos orgânicos. A gente sabe que são moléculas, né, são compostos gerados a partir de ligações covalentes, que têm como principal elemento químico, né, na sua constituição, desses compostos, o carbono. Então, basicamente, as funções orgânicas elas mostram para a gente como estão ligadas as cadeias carbônicas, com quais elementos, né, estão ligadas, com quais átomos envolvidos, e elas vão variar de acordo com os tipos de ligação e os átomos envolvidos, certo? Então, de cara, a gente já fala dos hidrocarbonetos, perdão, que são compostos orgânicos gerados a partir de ligações somente entre carbonos e hidrogênios. A maioria deles aí utilizados, empregados como combustíveis no nosso dia a dia. Então, temos aqui algumas variações, alguns exemplos, o metano, que é o carbono com 4 hidrogênios ligados, não CH4, o etano, o propano, butano, e por aí vai, né? Temos o pentano. Então, essas cadeias carbônicas de hidrocarbonetos, o nome mesmo já ajuda, né? Hidrogênios e carbonetos de carbono, certo? Outra função orgânica importantíssima são os álcoois. Eles se caracterizam pela presença do OH ligado a um carbono, contendo somente ligações simples. Então, seria algo parecido com isso, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? O propanol, essa cadeia carbônica aqui, ó, contendo 3 carbonos, e um desses carbonos está ligado exatamente ao OH. Certo? Lembre-se, né, gente? Eu sei que vocês já estudaram isso, né, mas as cadeias carbônicas elas possuem algumas formas, né, de desenhá-las, né? Essa forma aqui de trás, que eu mostrei agora há pouco, a forma estrutural, né, que mostra todas as ligações covalentes entre o carbono e os demais átomos. Essa aqui é a forma de linhas, ou traços, né, ou bastões, que cada traço desse aqui, né, cada ponta, né, dessa linha é um átomo de carbono, certo? Lembrem-se que o átomo de carbono ele possui 4 ligações covalentes. Se você não está vendo aqui, os hidrogênios vão completar as valências desses átomos de carbono. Ou seja, mesmo que você não esteja enxergando por conta da forma de linhas não mostrar os hidrogênios ligados a esses carbonos, mas eles estão ali, porque senão o carbono no nosso sistema teria feito as suas 4 ligações covalentes, certo? Então, o álcool, a gente consegue observar a presença dele em vários compostos orgânicos, né? Aqui alguns exemplos, né, de identificação dessas funções orgânicas. No nosso dia a dia, a gente tem vários álcools bem importantes, né? O etanol é talvez o álcool mais importante no nosso dia a dia, de combustíveis, enfim, presente em bebidas alcoólicas, em outras situações. Um dos álcools interessantes é o colesterol, perdão, uma estrutura de composto orgânico que tem função álcool aqui nessa posição. Outras funções orgânicas são interessantes, né, de se observar, em funções oxigenadas ainda, né, os ácidos carboxílicos, caracterizados pela presença do grupo COH. Esse grupo, gente, se ele aparecer dessa forma, significa que o carbono está ligado ao oxigênio através de uma dupla ligação e está ligado a um OH através de uma ligação simples. Então, reparem que aqui começa a variar um pouco mais. É claro que esse carbono tem que estar ligado para completar as 4 ligações covalentes dele a mais alguma coisa aqui. Essa alguma coisa pode ser ou uma cadeia carbônica, vou colocar aqui como R, que é uma cadeia carbônica qualquer, ou até mesmo um hidrogênio.
Os ácidos carboxílicos estão muito presentes em alimentos, tá? Vinagre, é, manteigas, gorduras, óleos, enfim. Ácidos carboxílicos famosos, que ninguém conhece, o ácido metanóico, conhecido também como ácido fórmico, o ácido acético, né, que é o ácido etanoico, ácido benzoico, o ácido fenilmetanoico, o ácido benzoico, o ácido 2-hidroxipropiônico, perdão, o ácido etanodióico, que é o ácido oxálico, ó, ácido carboxílico aqui na esquerda e ácido carboxílico aqui na direita. Enfim, ácido carboxílico para identificar é só você enxergar ó, essas estruturas, né? Carbono com ligação com oxigênio e com ligação simples com hidroxila, sendo que esse carbono pode estar ligado a qualquer cadeia carbônica possível. Agora, né, gente, só lembrando, a gente está ressaltando aqui as formas de identificação dessas funções, não estamos falando ainda de nomenclaturas. Já os aldeídos, eles possuem uma estrutura bem característica, né, principalmente em relação à posição dessa estrutura, que é a carbonila. A carbonila de um aldeído, carbonila nada mais é do que o carbono ligado ao oxigênio através de uma ligação dupla, C-dupla, que a gente chama. Só que a posição para caracterizar o aldeído importa. A posição de um aldeído sempre será na ponta da cadeia carbônica, ou seja, no final da cadeia, em uma das extremidades da cadeia. Então, reparem, né? Se no aldeído é um aldeído, ó, e ele tem uma estrutura carbono dupla O ao final da cadeia carbônica, e esse final, a gente fala de ponta de cadeia, extremidade da cadeia, é caracterizado por esse carbono fazendo uma ligação com hidrogênio. Por quê? Porque reparem, né? Se eu faço essa estrutura, qual que é a outra ligação que o carbono vai fazer? Pode ser um outro hidrogênio, e aí a gente cai exatamente no exemplo do formol, que é o aldeído mais simples que existe, né? Porque a cadeia carbônica é formada somente por um carbono. Então, ela mesmo já é uma cadeia carbônica que tem início e fim. Porém, se não for o hidrogênio aqui nessa ponta, vai ser o quê, gente? Vai ser qualquer outra cadeia carbônica. Então, se for qualquer outra cadeia carbônica, certamente essa estrutura aqui vai ser uma estrutura de quê? De fim de cadeia, né? De ponta de cadeia. Então, é isso que eu quero que vocês observem, tá? Em alguns casos, essa estrutura é representada dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque se a estrutura está na forma de traços, o hidrogênio que está aqui não está sendo apresentado, mas ele está ali. Isso aqui é um aldeído, tá bom? Não esqueçam disso. Enfim, aí falamos um pouco sobre o formol, né, que é um produto utilizado na indústria da beleza, né, já foi até proibido por conta da sua toxicidade. Cinnamaldeído, que é um dos aldehídos presentes na canela, e a vanilina, que é um dos aldehídos presentes em alguns doces, né, chamado aí de aroma de baunilha. Quando a gente olha novamente para a carbonila, a gente possui outra função que depende dela. Depende da posição novamente dela. Se a carbonila, se ela estiver entre dois carbonos, ou seja, estruturas de cadeia carbônica, né, entre a carbonila, eu defino a função cetona. Ok? Então, reparem que nos exemplos, né, a cetona mais simples de todas é a propanona, que é um carbono, dois carbonos, três carbonos, carbonila entre carbonos. Cetona é a cetona mais simples de todas, que é a propanona, também conhecida comumente como
A acetona, aquela que é usada aí, né, em removedor de esmaltes. Outras cetonas observadas aqui, ó, cetona, cetona, tem uma cetona dentro de um ciclo, também uma cetona aqui do lado, enfim, algumas cetonas que são observadas. Certo? Aqui na cânfora também, né? Substância presente em repelentes, curcumina presente no açafrão, a carvona presente no hortelã, progesterona, que é um hormônio, né? Tem suas estruturas grupos cetônicos. Certo? Bom, partindo agora para funções nitrogenadas, a gente possui duas especificidades aqui, né? As aminas e as amidas. Vamos falar um pouco das aminas primeiro, né? Se são funções nitrogenadas, tem nitrogênio na sua estrutura. Bom, as aminas, elas são caracterizadas pela estruturação de um nitrogênio ligado a um carbono. E esse nitrogênio, gente, esse carbono, é de cadeia carbônica comum. Esse nitrogênio ele pode estar, né, só lembrando aí da quantidade de ligações covalentes que o nitrogênio faz, ele é da família 5A, ele pode fazer até 3 ligações covalentes. Então, essas outras estruturas aqui, ó, podem ser cadeias carbônicas também? Pode, mas pode ser hidrogênios, por exemplo. É caracterizado grupos amina. No caso aqui, ó, um exemplo de uma amina bem famosa é a putrescina, uma amina presente em carnes em decomposição, certo? Outra amina aqui observada, a nicotina, repare, né? 3 carbonos ligados a esse nitrogênio. É uma amina que a gente chama de amina terciária. Aminas ligadas a um carbono só, aminas primárias, certo? Mas continua sendo uma amina. É a nicotina, a estrutura de nicotina, presente aí nos cigarros. Esse tipo de amina aqui, ó, presente em ciclos, aí ela tem um nome mais específico, aí depende do tamanho do ciclo e da posição da amina em relação ao ciclo. No caso aqui é um ciclo na função nitrogenada chamada piridina. Olhando aqui mais para o meio, outra amina aqui presente, né? Função amina? Função amina. Essa aqui eu falei bastante para vocês nas aulas teóricas, né? Eu tenho uma amina, um ácido carboxílico. E aqui em cima é um ácido carboxílico, você já sabe, falamos sobre ele. Combinação dessas duas funções na mesma estrutura, sendo um do lado do outro, isso aqui é um aminoácido. Muito bem. A fenilalanina é um aminoácido. Outras aminas, olhando aqui para o lado. Olha a adrenalina aqui. Ó. É uma amina. É uma amina? É uma amina secundária. Duas cadeias carbônicas ligadas a esse nitrogênio. Secundário. Tem outras funções aqui, Bruce? Tem várias. Função álcool, função fenol, né? Acabou que eu esqueci de falar para vocês. Função fenol. Eu falei em sala, né? Função fenol. Presente aí é uma hidroxila ligada a um anel aromático, né? Que no caso aqui é o benzeno. Enfim, várias aminas. Uma amina muito famosa é a morfina. Olha o nitrogênio aqui ligado à cadeia carbônica. Nitrogênio ligado às cadeias carbônicas. Certo? Essa é a famosa amina. Bom, qual que é a diferença, então, né, desses nomes, né? Amina com amida? Bom, é muito simples, né? A diferenciação vai ficar por conta de qual é a cadeia carbônica que o nitrogênio está ligado. Nas amidas, nas amidas, a cadeia carbônica que o nitrogênio está ligado é uma cadeia carbônica que contém uma carbonila. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa amina aqui do nylon, a gente chama de amida por quê? Pelo menos um aqui, gente, ó, nitrogênio é ligado a uma cadeia carbônica que tem uma carbonila. Se eu tenho essa combinação, eu chamo de amida, certo? Reparem que isso acontece também na ureia. A estrutura da ureia é exatamente um nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica que tem
uma carbonila, certo? Obrigatoriamente, galera, o carbono que está ligado ao nitrogênio, ele que tem que ter a carbonila, tá? Não pode ser muito distante, não. Tem que ser exatamente o carbono ligado ao nitrogênio, certo? Então, amidas. Aqui, ó, amidas, nitrogênio ligado a carbono que tem carbonilo, e aminas é o nitrogênio ligado a cadeias carbônicas comuns, né, que tem ligações simples. Dando continuidade, chegamos nos ésteres. Os ésteres, por sua vez, são cadeias carbônicas contendo oxigênio nessa combinação de ligações, CO2C. O que significa esse CO2C? Nada mais é que isso aqui, gente, ó, carbono ligado ao oxigênio através de uma dupla ligação, esse mesmo carbono está ligado a um oxigênio através de uma simples ligação, e esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica. Essa é a combinação de um éster. Repara que isso acontece aqui nos exemplos de baixo. Metanoato de etilo. Esse carbono está ligado ao oxigênio através da dupla, oxigênio através da síntese, ou o mesmo oxigênio ligado através de uma ligação simples. Vai acontecer aqui também, né? O acetato de amila e no acetato de octilo. Certo? Então, essa é a famosa função éster, muito presente em aromas de fruta, enfim. Já o éter diferencia-se do éster, por quê? Porque ao invés aí, ó, no éster a gente tem a carbonila, no éter a gente não tem a carbonila, a gente tem o carbono ligado ao oxigênio, ligado a outro carbono. Essa é a combinação do éter. Então, temos aqui no 2-metoxi 2-metilpropano, que é um aditivo aí para combustíveis. Temos aqui no eugenol e temos aqui no éter etílico, ou seja, cadeias carbônicas contendo um oxigênio entre os carbonos. Éter etílico presente no movedor de tintas, né? E o eugenol presente no cravo, que dá aquele cheiro específico dos cravos. E para finalizar, os aletos orgânicos. Bom, os aletos, eles são muito fáceis de identificar, por quê? Aleto orgânico, gente, nada mais é do que cadeia carbônica ligada a um halogênio. Halogênio. Quem são os halogênios, professor? São os elementos da família 7A. Ou seja, flúor, cloro, bromo e iodo, basicamente. Certo? Então, se eu tiver um carbono ligado a ele, eu já chamo isso aqui de aleto orgânico. Beleza? No caso aqui de cima, um exemplo clássico do cloroforme, né, usado bastante para sedativo e coisas assim. E aqui embaixo, os CFCs, os gases clorofluorocarbonos, né? São gases presentes, né? Antigamente eles eram presentes em aerosóis. Tese proibido, né, as quantidades grandes deles por conta da reação deles com a camada de ozônio. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Identificação das funções orgânicas. Podemos iniciar agora a etapa das nomenclaturas desses compostos. Então, vou definir para vocês como é que é feita essa nomenclatura. Mas mais importante que isso é vocês entenderem que uma das habilidades que eu preciso que vocês desenvolvam é a identificação dessas funções. Isso faz diferença na hora de vocês manipularem esses compostos, certo? Para as nomenclaturas, vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco eu monto o próximo vídeo que é mais específico para a nomenclatura, tá bom?